Olá, bom dia. O programa Reencontro está de volta, como em todos os sábados, nesse horário, nessa mesma emissora. Hoje com um tema muito importante. Todos vão ficar muito inspirados, porque é realmente uma entrevista muito especial que nós vamos ter nesse momento. Eu tenho o prazer de apresentar a musicista Ana Campelo Egger e o ministro de música da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, o irmão Eduardo Transkovetsky. É um prazer tê-los aqui. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Pois bem. Detalhadamente depois, ao longo da entrevista, mas gostaríamos que o irmão Eduardo, ministro de música, introduzisse nossa convidada, porque eles trabalham juntos, ambos são, aliás, pertencem e trabalham no Ministério de Música da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, aqui nessa cidade maravilhosa. Pois não, meu irmão Eduardo? Obrigado pelo prazer. Para nós é muito especial esse tempo aqui com você e esses 48 anos de ministério do Reencontro tem sido especial para nós batistas e tantas outras pessoas. Muito obrigado pelo convite. Mas vamos falar sobre Ana Campelo e Coral Eclésia. Sim. Coral Eclésia é um coral da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, aliás, o primeiro coral da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que completa, no mês de maio, completa 100 anos de existência. E à frente do Coral Eclésia, nós temos há 48 anos a nossa maestrina Ana Campelo Egger. Portanto, para a igreja e para o Ministério de Música da nossa igreja, é um motivo muito especial para comemorarmos. E faremos isso durante o mês todo e outras atividades ainda ao longo do ano, comemorando esses 100 anos do Coral Eclésia e comemorando os 48 anos da irmã maestrina Ana Campelo Egger. Mas que maravilha comemorar 100 anos, não são 100 dias, são 100 anos. Parabéns da minha parte também do programa Reencontro. Mas, então, vamos conversar um pouquinho com a ministra de Música, aliás, da maestrina, Ana Campelo Egger. Só em dizer o nome dela, quem conhece a história de missões no Brasil, já vai lembrar do seu pai. O seu pai, o saudoso missionário Zacarias Campelo. Ana, como foi essa história da sua família, o início? Meu pai foi para o meio dos índios e trabalhou no Maranhão, lá no mato. E eu lá nasci, naquele meio lá, em Carolina. Ele morava no mato, mas para nascer eu tive que ir a Carolina. E eu nasci dentro da Primeira Igreja Batista de Carolina. Minha mãe foi para o culto e passou mal, eu nasci no quartinho da igreja. Imagina. Então, desde o nascimento foi dentro de uma igreja, né? E cresci no meio do Evangelho, com meu pai pregando, administrando aquele trabalho maravilhoso que ele fez. E a minha vida foi sempre assim. Quando eu tinha 11 anos, os missionários resolveram me mandar buscar para ir para São Paulo para estudar. Eles acharam, a menina está crescendo, lá não tem como educar e tudo, que a escolinha, foi meu pai que fundou a escola de Tocantins. E eu fui para São Paulo quando ia completar 13 anos, para o Colégio Batista. E lá que eu estudei, e aí já comecei a estudar música nas primeiras semanas, porque eu fiquei apaixonada quando eu vi o piano. E aí já viram que eu tinha muito interesse, me arranjaram uma professora. E minha vida musical começou no Colégio Batista de São Paulo. E estudei o que eu pude, fiz cursos fora de música, fora do colégio. Aonde? No Conservatório de São Paulo, fiz o curso de piano, fiz curso de canto orfeônico e vários outros cursos de música. E quando eu me formei, trabalhei no próprio Colégio Batista e trabalhei também na cidade de São Paulo. Tinha corais já, com corais. No tempo do governador Adhemar de Barros, eu tinha um grande coral de vozes mistas, de colégio, tudo. Cantava as músicas do Villa-Lobos, de Heitor Villa-Lobos, e ele ficou encantado. E aí começou a minha vida musical toda. E quando eu já estava bem, em 1967,
ou antes, eu não me lembro a data agora. Sim. Eu tinha um grande coro, que era da Igreja Batista de Perdiz. Eu sempre me interessei por coro e piano. Coro e piano. Minha paixão eram as duas coisas. O piano, que eu estudava o mais que eu podia, e o coro, que eu fazia com quem eu podia. Eu juntava a gente e já queria fazer cantar. É aquela vocação, aquela vocação. né? Aí, lá eles ouviram o meu coral de Perdiz, um grupo da Junta de Ritmo, ouviu, aí ficaram apaixonados e me deram uma bolsa de estudos, né? Que bênção. Eu ganhei, né, naquele tempo. Então, uma menina lá do mato, de tudo pobre, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o colégio. Meu pai não tinha, porque era muito pouco que ele ganhava lá, e ele trabalhava nas coisas para poder sobreviver. E minha vida começou em São Paulo, musical. Fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha vários convites para Recife, para Rio de Janeiro, não, para Rio de Janeiro não, para São Paulo. O Rio de Janeiro foi o último, porque o reitor do seminário me escreveu uma carta muito linda. Eu já tinha aceitado para ir para Recife. E eu sou mestra em desistir, aceito e depois desisto. E o reitor me escreveu uma carta muito linda, dizendo assim, aceita um abraço brasileirinho. Uma cartinha muito bonita, que não parecia de um reitor. Eu falei, é com esse que eu vou. E desisti de Recife. Não fui. Aí fiquei inimiga do reitor lá, e meu pai faz sempre harmonizando as coisas, né? E vim para o Rio de Janeiro, e foi interessante, que a história cabe para o seu lado também, porque eu estava bem na quarta igreja, trabalhando aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. E o pastor Fanini me convidou, que ele me convidou para ser ministro de música na igreja de Niterói. Eu fui na igreja de Niterói, fui recepcionada, fui almoçar na casa do diácono, papapá, aceitei. Quando chegou no outro domingo que eu teria que ir para assumir, eu digo, não vou. Uma coisa me disse, não vai. E eu desisti. E não fui. E aí fiquei inimiga do meu grande amigo, pastor Fanini, um ano. Um ano? Meu pai que fez as pazes. E Deus tinha já arranjado, o propósito de Deus não era Niterói, mas sim a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, onde estou até hoje, com 48 anos, que eu fiz no sábado, de regência coral. Deus tem me abençoado muito nesse trabalho, com muitas bênçãos, muitas dificuldades que nós todos passamos, né? Mas venci até hoje. Graças a Deus, né? Mas esse ano aí de inimizade que houve... Depois meu pai fez as pazes e ele ficou meu grande amigo. Isso que eu ia enfatizar isso. Foi o missionário Zacarias Campelo que fez as pazes. E ele foi ovelha do pastor Fanini até o fim de sua vida. Até o fim da vida. E ele era aquele ouvinte atento às mensagens dele. E olha que se escorregasse em alguma coisa, ia lá depois... Mas graças a Deus por essa vida. Então, vejam só, do sertão a São Paulo, Estados Unidos e Rio de Janeiro. Uma trajetória brilhante. E hoje vocês também vieram aqui, irmão, fazer um convite, não é? Exatamente. Como o seu coro vai celebrar 100 anos, vai haver grande celebração no dia... Nós temos no dia 7 de maio, na primeira igreja batista, na quinta-feira, música de primeira, que um trabalho que ele organizou muito importante lá. Então, nós vamos participar juntamente com a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, no dia 7 de maio, quinta-feira, 7h30. É uma quinta-feira. E no dia 30 de maio, nós daremos um concerto também na Escola Nacional, na Escola de Música da FRJ, no Salão Leopoldo Miguel, às 5 horas da tarde. Ah, pois não. O endereço... desculpe. O endereço da igreja, rapidamente? É Rua Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 525, no Estácio, em frente ao Hospital Geral da Polícia Militar. Então, dia 7 de maio, a grande comemoração dos 100 anos do Coro Eclésia, cuja maestrina está aqui ao meu lado. Com muita honra, eu pretendo estar lá, se Deus quiser. Pastor, irmão Eduardo, uma mensagem nesse minutinho final. Quero ainda convidar para o domingo, dia 30, é o evento na Escola Nacional, e no dia 31, domingo pela manhã, o Coral Eclésia estará cantando dentro do culto da igreja, ou no culto. Sim. E vai ser um tempo especial quando a gente vai agradecer a Deus por todo esse ministério tão bonito para a igreja, não é? Uma coisa bacana, irmã Helga, é que ela começou a reger no meio
do mato um grupo de sapos. Isso é coisa de criança que ela não contou aqui. Mas ela começou o ministério dela fazendo isso, né? Mas é muito importante essa abertura que a irmã está dando, o reencontro está dando, e a gente quer honrar a Deus com a atividade coral. Essa parte tão importante para a formação musical de uma igreja. É verdade. Muito obrigado pelo carinho. Mas eu que agradeço. Estaremos juntos no mês de maio. Amém. Então, 7 de maio e 31 de maio, é isso? 30 e 31. 30 na Escola de 31 Música. também. Então, vamos ficar atentos a isso. Eu quero agradecer muito, querida Ana. Eu respeito, admiro muito você e também o irmão Eduardo no seu ministério. Mas nós vamos ter mais entrevistas, mais encontros sobre esse importante assunto, esse tema importantíssimo que é a música. Muito obrigada, mas o encontro continua. Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso momento Mães Unidas em Oração no programa Reencontro. E hoje, além de falar do que Deus tem feito na vida das nossas mães do Brasil, esse nosso livreto aqui traduzido para o nosso idioma português do Brasil, Deus tem feito uma obra tremenda na vida dos outros países que nós temos falado aqui. Eu quero dizer que no Ministério nós temos no Brasil algumas datas importantes. A primeira é o mês de maio, que é o mês de Mães Unidas em Oração. O segundo é mês de agosto, que nós temos o Dia Nacional do Estudante. Depois nós temos em setembro, no terceiro domingo de setembro, a Jornada Mundial de Oração pelas escolas. Depois nós temos no dia 12 de outubro, o Dia da Criança, onde nós também oramos pelos nossos filhos. E por último, 15 de outubro, que é o Dia do Professor, e nós temos a Jornada Nacional de Oração. Estas datas são importantes, nós temos lá no nosso site, mãesunidasemoração.org, justamente para destacar a importância do estudante, do professor, da escola e dos nossos filhos. É a base do Ministério Moms in Prayer, Mães Unidas em Oração. Você pode participar. Neste livreto também nós falamos que é a base do Ministério, os 4 passos para a oração. Em todos os países, 146, todos os grupos, todas as mães usam os 4 passos, que é a adoração, que é o primeiro passo no grupo. Depois entra a segunda parte, o segundo passo, ou a segunda etapa, que é a confissão. Depois entra o terceiro passo, que é a ação de graças. E, por último, o 4º passo, que é a intercessão. É um ministério de intercessão. O 4º passo, a gente ora pelos filhos, pelos colegas, pelas escolas, pelos professores, pelos diretores, pelo Ministério Mundial, pelo Ministério no Brasil. Tudo isto está aqui no nosso livreto Mães Unidas em Oração. Você pode fazer parte, entre em contato conosco, contato@mãesunidasemoração.org, e você vai receber todas as informações, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Programa Reencontro, 48 anos no ar, a completar-se em breve. Hoje recebe o juiz, ainda quase desembargador, William Douglas, que é juiz federal. E, doutor William, é uma alegria muito grande recebê-lo no nosso bloco Justiça e Educação. A alegria é minha, um grande abraço para todos os telespectadores, um grande abraço para o Reencontro, que é uma grande e boa tradição na televisão brasileira. Com certeza. O senhor é juiz federal. Nós temos com certeza os nossos telespectadores são culturalmente preparados. Mas há muitas pessoas que não têm ideia, assim, uma ideia muito precisa do que faz um juiz federal. Bem, o juiz federal, ele vai cuidar de todos os processos que têm interesse da União ou de organismos e entidades que sejam da União. Então, o juiz federal, basicamente, para você entender, a gente vai cuidar aí do serviço público todo, federal, vamos cuidar das universidades federais, vamos cuidar do INSS, vamos cuidar de assuntos de Caixa Econômica. Tributos, né? Os tributos federais, tráfico internacional,
Empresas a parte públicas. ambiental também, empresas públicas. Então, a gente está aí cuidando disso. É a nossa tarefa. E quando não tem alguém desses aí que eu falei, a gente vai ter na Justiça Estadual, ou então o assunto é trabalhista e vai para a Justiça do Trabalho. E os juízes federais têm feito um bom trabalho, né? Toda essa questão de plano Collor, todas essas questões de planos econômicos, de retenção de cruzados, isso aí a Justiça Federal tem um bom histórico. E agora, né, também na questão do Lava Jato, também está sendo uma investigação pelo assunto, está sendo levado pela Justiça Federal também. Muito bem. Como o senhor se tornou juiz federal? Como nasceu essa vontade? Como o senhor fez o concurso? Olha, o motivo é bem engraçado, porque eu estava estudando para ser juiz estadual, inclusive fiz o concurso para juiz estadual, fui primeiro colocado, na mesma época que eu estava fazendo o concurso para juiz federal, mas eu fiz o concurso para juiz federal porque a taxa de inscrição estava barata. Por incrível que pareça, foi o meu caso, que não cobraram taxa de inscrição. E aí a gente chega, né, a gente já estava com o dinheiro apertado. O que aconteceu? Eu estava nessa época, eu já tinha me formado, estava interessado ali em fazer os concursos, vinha fazendo vários concursos, fui reprovado em vários concursos, é importante o telespectador saber disso. Hoje eu sou conhecido como guru dos concursos, falo sobre como passar em concurso, mas antes de ser aprovado, eu fui reprovado várias vezes, não desisti, continuei estudando, consertei os meus erros e daí vim a ser aprovado, aí sim, primeiro colocado para juiz, para delegado, para defensor. Então a mesma pessoa que coleciona derrotas, se mudar o seu comportamento, a atitude, se preparar melhor, vai colecionar vitórias. Isso aí é no concurso, é na vida profissional, na iniciativa privada, nos relacionamentos, é em tudo. Então, eu fiz o concurso, aí acabei passando, os dois concursos vieram ao mesmo tempo. Eu, inclusive, orava muito, pedindo a Deus que me ajudasse no concurso. E quando terminou o concurso estadual, eu fui primeiro colocado, e aí perguntaram se eu ia fazer o concurso para juiz federal. E eu disse o seguinte, não, eu pedi a Deus para ele me deixar passar nos dois concursos para eu poder escolher. Então, se eu pedir a Deus para passar nos dois, eu tenho que ir até o final. E acabei escolhendo a Justiça Federal porque eu gosto muito de direito público, direito constitucional, e também porque na Justiça Federal você não ia para o interior e no Estado ia parar no interior. Isso aconteceu há quanto tempo? Gente, tem bastante tempo. Agora há pouco eu falei desembargador, né? Eu já estou fazendo... eu sou juiz federal desde 1993. Mais de 20 anos. Eu sou o segundo mais antigo agora para ir para o tribunal. Antes disso, eu fui defensor 3 anos, fui defensor público no Estado do Rio, antes fui delegado de polícia, tudo isso por concurso. E é interessante que quando eu estava sendo reprovado nos concursos, eu procurei gente que já tinha passado, falando assim, pô, me ensina a passar em concurso. E a resposta das pessoas era, se vira, dá teu jeito, vai estudar. Ninguém teve tempo para cuidar do fracassado, de quem estava sendo reprovado. Eu tive que dar meu jeito, né? Tinha que achar meu lugar ao sol. E quando eu passei, aí eu fui primeiro lugar em vários concursos, e aí as pessoas começaram a me procurar pedindo orientação sobre como passar, como estudar. Eu podia seguir o paradigma do mundo, aquilo que me foi ensinado pela sociedade, que é competitiva, que é individualista, que é cada um por si, que é o se vira, mas eu, pela minha formação cristã, por ter tido um lar cristão, por ter sido ensinado na Bíblia, eu comecei a ensinar os outros como diz Jesus, trate o outro como gostaria de ser tratado. E aí eu comecei a dar aula, o pessoal começou a me procurar, porque eu ensinava como estudar, como fazer prova. Escreveu um livro sobre isso, tanta né? Gente me procurando que eu falei, a solução vai ser escrever o livro. Daí que saiu o livro, que depois me deu fama, me deu dinheiro, me deu uma carreira nova de escritor, foi porque eu segui a Bíblia. Aqui está, Como Passar em Provas e Concursos. Isso. 28ª edição. E é um livro que eu sou grato à Bíblia, porque foi a Bíblia que me trouxe o princípio bíblico de ajudar o próximo, e foi ajudando o próximo que eu construí minha carreira como professor e como escritor. E você, se não consegue quem lhe dê uma orientação de como passar em concurso público, procure a obra do Dr. William Douglas, não é? Como Passar em Provas e Concursos, e provavelmente, com certeza, você encontrará, não é? Nesse vasto material aqui, baseado na Palavra de Deus, também em grande parte orientada por ele, você terá
o retorno que você não conseguiu com pessoas. Doutor Willer, então veio o livro, que fez um sucesso, e o senhor é juiz federal, se aproxima da promoção para desembargador. Desembargador, o que é desembargador? É basicamente o juiz da segunda instância. Os juízes que reunidos vão ver se o juiz que julgou primeiramente o caso, se ele acertou ou errou. Se ele acertou, mantém, e se ele errou, conserta. Pelo menos essa é a intenção, né? Então é o que julga de novo, né? Isso. E o juiz de primeira instância, que o senhor se referiu, na Justiça Federal há um juiz só, há mais de um juiz? Quantos são? Um juiz só. Então, o sistema é bem parecido aí. Obviamente, o nosso desembargador e professor Fábio sabe tudo isso, ele está fazendo essa pergunta só pela gentileza ao telespectador que não é da área jurídica, né, para compreender aí um pouco mais. Mas ele começa como juiz substituto. Juiz substituto, a promoção para titular e depois promoção para tribunal. Muito bem. Então são só dois. São poucos degraus. São poucos certo. degraus. O Estado também está trabalhando nesse sentido. Já respondemos a uma enquete lá, uma pesquisa, e eu acredito que também será o caminho de reduzir-se a diferença de entrâncias, como nós chamamos na justiça. Eu tenho muito orgulho. A 4ª Vara Federal de Niterói tem uma produção acima da média. A gente criou um programa de qualidade que hoje está no banco de melhores práticas do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, do Inovare. E esse programa está disponível. Todo mundo aí que é do serviço público, se quiser, pode entrar lá no meu site, williamdouglas.com.br, e perguntar, tem lá um Fale com William Douglas, e a gente manda esse programa para todo mundo. A gente acredita que o serviço público pode funcionar, e a gente fala muito que a gente tem que cuidar do nosso metro quadrado. Então, para acabar com a corrupção, para acabar com os problemas do país, o primeiro passo é, como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Trate os outros como gostaria de ser tratado, seja honesto como gostariam que fossem honestos com você, e se a gente começar por isso aí, a gente muda a cara do país. Com certeza. Nosso tempo acabou. Agradecemos a sua presença mais uma vez no programa Reencontro, que há quase 48 anos está no ar. Suas considerações finais, nosso tempo já. Grande abraço, muito obrigado por estar aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a você que prestigia o Reencontro. Fique conosco que o programa continua no ar e até o próximo sábado, se Deus quiser. Bom dia! É um prazer muito grande poder estar aqui na tua casa, falando com você, face a face, por intermédio da emissora de TV que tem nos proporcionado durante todos esses anos, cerca de 47 anos no ar, como programa Reencontro. E este quadro, A Bíblia Fala Hoje, tem sido uma bênção para mim, como um pregador da Palavra de Deus, e espero que seja para você também. Se você entra pela primeira vez em contato conosco, nos assiste pela primeira vez, quero dizer para você que esse quadro tem um princípio orientador. Esse princípio orientador é de que a Palavra de Deus, a Bíblia para nós, ela é o maior manual de autoajuda que a humanidade já conheceu. E aí então vem a seguinte pergunta que eu gostaria de fazer para você. Essa pergunta já tem sido feita para mim durante muito tempo. E eu sempre respondo com uma resposta positiva. A pergunta é: a Bíblia é um livro seguro? A Bíblia é um livro confiável? A Bíblia é um livro que eu posso confiar nele para que eu possa encontrar informações para orientar a minha vida? Ou a Bíblia é um livro de histórias da carochinha? Olha, eu trabalho com o Novo Testamento há muitos anos. Fiz uma especialização, estudei grego, me dediquei a poder estudar a Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus. E eu quero garantir a você que o exemplar que temos da Bíblia em nossas mãos é o maior trabalho de pesquisa e investigação que a humanidade já conheceu. É interessante observar, por exemplo, os textos filosóficos de Sócrates e Platão. Sócrates nunca escreveu nada, ele não deixou nenhuma palavra escrita. Quem registrou tudo foi o seu dedicado aluno Platão.
E é interessante observar que você, quando vai estudar filosofia na faculdade, ou no seu ensino médio, ou na escola, você nunca escuta alguém indagar: será que os livros escritos por Platão são palavras de Sócrates mesmo? Será que os livros, os diálogos que Platão escreveu são escritos confiáveis? E eu gostaria de usar esse mesmo argumento que é utilizado na filosofia para os textos clássicos para poder justificar a confiabilidade da palavra de Deus. E queria acrescentar ainda uma informação a mais. A Bíblia é um livro muito contestado. A história da cultura moderna trouxe uma série de dúvidas sobre a originalidade e a fonte dos escritos que compõem a Bíblia. E é interessante que todas essas críticas que a Bíblia enfrentou foram provocadoras de uma pesquisa profunda, envolvendo a arqueologia, a exegese, a hermenêutica, tantas áreas científicas que todas elas hoje comprovam a exatidão da origem dos textos da palavra de Deus. Então, eu queria dizer para você, se você está procurando uma confiabilidade na palavra de Deus como um livro original, sui generis, que chegou para a história da humanidade, que marcou a vida humana, eu diria para você que sim, ele é um livro confiável. As pessoas que colecionam os textos originais, os manuscritos, os códex, todos eles fizeram isso com muita dedicação, com muito esmero, para que em todo o tempo a humanidade tivesse um exemplar confiável. Mas eu queria enfatizar um outro aspecto de confiabilidade. É possível a gente confiar a orientação da nossa vida àquilo que está na palavra de Deus? Eu diria que sim. Sabe por quê? Porque a vida de todas as pessoas que examinaram a palavra de Deus, que colocaram a palavra de Deus como seu guia de fé e prática, foram transformadas. A Bíblia é um livro que transforma a vida. A Bíblia é um livro que tem informações que interessam a todas as áreas dos nossos relacionamentos. Ela nos ajuda a tomar decisões das mais diversas, em diversas áreas da nossa vida. Por isso eu diria para você de que todas as pessoas que se utilizaram da Bíblia como fundamento, como base para orientar escolhas que fizeram, tiveram suas vidas transformadas. E isso com certeza acontecerá com você. Eu desafio você, eu encorajo você a fazer isso. Uma dúvida que você tenha, alguma coisa que você esteja passando por alguma aflição, coloque isso à luz da palavra de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração através da sua palavra e vocês vão ver a transformação que o Senhor pode fazer através do texto sagrado. Eu quero desejar a você uma manhã de alegria na presença do Senhor e que Deus o abençoe ricamente.